Tô gravando. Então, na aula anterior, no outro episódio de Lost, nós falamos bastante sobre o Visual Studio, sobre o que era os temas da aula passada foram paradigmas de programação. Nós entendemos que existem diferentes paradigmas. Nós falamos também sobre o Visual Studio.net e a evolução das linguagens, para chegarmos até a plataforma.net. Entendemos o motivo do Net Framework, que por sua vez trabalha com base no CLR. Entendemos, teoricamente falando, os conceitos de orientação a objetos, em que estavam envolvidos herança, polimorfismo, encapsulamento e abstração. E por sua vez, entendemos o conceito de classes e objetos, o que fez com que vocês entendessem a velha piada do semestre passado. Então, esses foram os temas que nós abordamos de forma dialogada, de forma teórica na aula anterior, e vocês tinham saído com a missão de entrar no ambiente, no Visual Studio, e tentar se achar dentro do ambiente, tentando colocar alguns objetos na interface. Só para entender, alguém daqui ainda não tem o Visual Studio instalado ou está todo mundo jóia? Respostas, please. Instalado. Sidney, ok. Ok também o João, o Cristiano, a Gabi, a Camila, Joyce, a Angélica ainda vai instalar. Patrícia, não entendi. Cauã, ok. O Felipe instalado, ok. Eu tenho, tá. Você tem, mas tem no trabalho, tá bom. Ok, Ricardo, não tem problema. Ai, que chique. Patrícia tem PC novo. Já deu uma xeretadinha lá. Bacana. Não teve jeito, Patrícia? Foi pro curso de análise e tem que investir no equipamento, mais cedo ou mais tarde. Isso mesmo. Então, beleza. Pelo que eu entendi, são casos pontuais que estão aí com a instalação pendente. Mas tranquilo, Quem já instalou deve já ter comentado com vocês que foi bem sossegado. Então, hoje, nós vamos lá para o ambiente já para fazer alguma coisinha para vocês começarem a se achar dentro desse ambiente. Então, eu vou compartilhar a minha tela. Quando eu compartilho a tela toda, eu fico meio no escuro com vocês, tá? Eu não sei se vocês estão escrevendo, se vocês caíram. Se alguém cair, por favor, me avisa no WhatsApp para que eu consiga não ficar falando sozinho, beleza? Então vamos lá, vou compartilhar a tela inteira. Janela. Ok. Vamos lá, vou abrir o Visual Studio aqui. Eu tenho o Visual Studio 19, igual que 2019, que vocês também devem ter baixado, que é o Community, a versão livre e free para Windows, Quando você chega nessa tela aqui, chegou o momento de criar um projeto. Então eu vou clicar aqui em criar um projeto. Quem instalou todas aquelas ferramentas, todas aquelas linguagens, assim como eu, que tenho esperança de conseguir mexer em várias outras linguagens quando sobrar algum tempo da minha vida, tem uma lista bem grande aqui, de tudo que você pode usar. ASP,
e todas as outras bibliotecas que a linguagem tem disponível, a VB, Python, tem tudo aqui. Mas nós vamos usar o aplicativo C Sharp. Então vamos dar uma olhadinha onde ele está aqui, ó. Aplicativo web não é. Projeto de teste, o nosso é o aplicativo Windows Form, tá? Então aqui, ó, aplicativo do Windows Form do Net Framework. Nós vamos usar isso com o C Sharp aqui, ó, porque você pode ver um aplicativo Windows Form lá em cima, mas ele tá para vb.net. Então, um aplicativo do Windows Form no Net Framework. Então, próximo. O nome do meu aplicativo vai ser Aula Prática. Uma coisa importante, tá, gente? Aqui, ó, tem que memorizar esse caminhozinho aqui. Amanhã ou depois eu falo, copia o projeto completo aí para levar para outro computador. Você tem que saber onde ele foi gravado, ó. O meu tá aqui, ó, usuário, source, repose. Então, se eu vier aqui no caminho, ó, 2 cliques, ele me mostra o caminho que eu poderia copiar aqui, até para guardar em algum lugar, onde todos os meus pacotes, né, de soluções estão sendo salvos. Então, quando você vê a pasta aqui dentro, é a solução completa que você criou que ele está jogando aqui. Então, guardar o nome da pasta é importante. Aqui, ó, framework que a gente tem instalado, a gente mantém sempre o último framework, não precisa mudar isso, para ele saber, lembra do framework? Qual a camada de software que está em execução aí com o CLR para poder gerenciar o código, que é esse o papel do CLR no framework, gerenciar seu código, gerenciar a memória, corrigir erros de versionamento e entre outras coisas que nós falamos na semana passada. Parece que o Jackson ia digitar alguma coisa, eu estou visualizando aqui embaixo, dá para ver. Pode digitar, Jackson. Olá, Rafael. Alessandro, pode falar? Deixa eu perguntar uma coisa para você. Eu percebi que vai dar... Não tem Net Framework aqui, o seu, Jackson? Você selecionou o C Sharp lá atrás com Net Framework? Ó, pode ser isso. Veja aqui, ó. Entre 970 Eu escolhi e 800. aplicativo do Windows Form, C Sharp. Embaixo tem também, ó, aplicativo do Windows Form, mas sem o Net Framework. Eu acredito que você selecionou o de baixo, não esse que tem o framework. Aula prática, o nome do projeto é aula prática, o nome da solução é aula prática e eu vou habilitar um Net Framework aqui. Então, criar. Ele demora um pouquinho porque é uma solução pesada. Vocês vão ver que tem vários arquivos envolvidos, então ele demora um pouco mais do que vocês estão habituados. Tá indo? Ok. Jóia. Então nós chegamos no ambiente de desenvolvimento aqui na IDE. E tem algumas informações dessa tela que sempre precisam estar visíveis, sempre. Que é a caixa de ferramentas. Eu tenho todas as ferramentas que eu posso usar aqui. Lembrando que aqui embaixo ainda eu tenho blocos que eu posso abrir e ter mais informações. Aqui eles têm, ó, só para vocês entenderem, aqui tem todos os objetos listados e aqui eles estão agrupados por categorias. Controles comuns. Para essa aula, praticamente, nós vamos usar os controles comuns.
Essa barra de ferramenta, então, ela sempre tem que estar ativa com você aqui. Você pode fazer isso com ela, tá vendo? A caixa de ferramentas ocultou para você ganhar uma área de trabalho mais ampla. Ou você pode clicar nesse botãozinho aqui, ó, em que ela fica fixa na sua interface. Isso é uma questão de gosto de trabalho. Eu não gosto de trabalhar com ela oculta porque a gente usa bastante ela. Então eu deixo ela habilitada e travada aqui na interface. É bem comum que você, que está começando, comece a se perder um pouco nessa interface e some com ela da tela. Você não acha mais ela na interface. Você fechou, você arrastou ela para onde não devia. Não entre em pânico. Não entre em pânico. Onde ela está de verdade? Ela está aqui, ó, exibir, barra de ferramentas, tá? Então, tudo que você tem aqui na interface, ó, gerenciador de soluções, caixa de ferramentas, tá tudo aqui na interface. Na verdade, é caixa de ferramentas, tá? O nome dela é caixa de ferramentas. Então, esse é um item que vocês precisam ter atenção especial. E a interface nasce, o seu projeto, nasce com esse formulário, que é um formulário padrão Windows. E ele aparece aqui, ó, com um layout específico, cor de barra, botões ativos, ó, minimizar, maximizar e fechar, e com um nome padrão Form 1. Isso é a primeira coisa que ele fez. Mas imagina fazer essa telinha, usando, por exemplo, linguagem C. Como construir uma telinha usando linguagem C? Você ia ficar com milhões de linhas de código só para desenhar essa telinha, essa interface. No entanto, o Visual Studio já jogou a tela para você. E para conseguir essa mágica, né? Criar alguma coisa aqui para você já visual pronto. Olha que parafernália que ele fez. Olhem aqui, ó. Gerenciador de soluções. Esse gerenciador de soluções, ele traz para nós o projeto que você está trabalhando, ó, solução, que se chama aula prática. E lembra que nós agora mudamos de paradigma. O paradigma agora é orientado a objetos. Então, para fazer a mágica acontecer, eu preciso de muitas classes envolvidas. Olha isso. Classes, arquivos de configuração. Ó, olha o tanto de classe que tem. Todos esses que você lê, system, são classes que vêm já para que a mágica aconteça. Então, quando vocês criavam um programinha em C, e eu falava, salva, ele gerava lá 2 arquivinhos, não é? Se você fosse copiar o seu projeto, você simplesmente levaria aqueles 2 arquivinhos embora. Aqui, não. Quando você for levar o seu projeto embora, você precisa levar toda essa parafernália pronta. Então, toda vez que você fizer algo novo, você vem aqui, ó, arquivo, salvar tudo, porque um arquivo impacta no outro. Então, às vezes você está fazendo uma alteração aqui de interface, mas tem outro arquivo que requer que seja salvo, porque um arquivo impactou no outro. Então, salvar tudo deve ser uma prática constante quando vocês estiverem programando aqui. Então, ao levar embora, olha só, deixa eu abrir aqui o meu. Eu vou naquele caminho, ó, C, usuário, source, repose, que é o caminho que eu deixei padrão. E aí eu teria que copiar, né, ó, essa pasta aula prática, se eu fosse colocar no pendrive para levar para o trabalho, que é o caso da Patrícia, né? Eu ia copiar a aula prática. Dentro da aula prática tem tudo isso aqui que faz parte do meu projeto, tá bom? Ficou claro isso, gente? Salvar tudo tem que ser uma prática constante. Tranquilo? Voltei aqui, tô vendo vocês agora. Sim? Tá bom. Então, eu vou continuar.
Aí eu volto aqui para minha tela, né? Nós entendemos que tem essa janela chamada gerenciador de soluções. Novamente, ela está aqui, né? Ó, exibir gerenciador de ferramenta, cadê ela? Janela de propriedade, gerenciador de soluções. É uma das primeiras aqui, ó. Gerenciador de soluções. Se ela sumir, você habilita a ferramenta aqui novamente. A última, né, que nós vamos usar, que talvez seja a mais importante, é essa que se chama propriedades. Ó, propriedades. Olha que bacana. Eu posso arrastar para um espaço em que ela não me incomode de repente, mas ela tem aqui uns botões de fixação. Tá vendo que ela criou um desenho aqui, ó? Onde você quer colocar a ferramenta? Ó, embaixo, ela cria uma fixação. Na lateral, ou então aqui, onde ela deveria sempre estar, ó. Deixa eu colocar ela aqui no lugar certo. Aí. Então, ela cria essas alças de encaixe para você. Para isso que tem aquele desenho na tela. Essa barra de propriedades aqui, basicamente, ela vai facilitar muito a sua vida. E ela só é possível porque nós temos classes. Por exemplo, a classe Windows, System Windows Forms, que permite que você faça isso de forma visual. Vamos ver? Então, vamos lá. Primeira coisa, quando eu coloco um controle na tela, eu vou vir aqui, eu fechei, tá, a lista expandida e vim aqui no controles comuns, que é o que eu mais vou usar. Eu vou pegar uma caixa de texto, que é uma text box. Joia. Essa text box passa a ser um objeto com tamanho. Se você quer uma caixa de texto normal, você deixa assim. Se não, aqui em cima da caixa de texto tem a opção multiline. Ó. Se ela é multiline, você tem uma caixa de texto com muitas linhas para digitação. Com a possibilidade, ficou ótima essa frase, essa palavra, com a possibilidade de habilitar barras de rolagem vertical, olha lá, ou horizontal, se você tivesse um texto muito extenso na horizontal. Só para vocês entenderem que quando vocês precisarem de um texto longo, vocês têm que clicar nesse botãozinho e habilitar a opção multiline. Mas aqui nós somos caixa de texto simples por enquanto. Então tem duas coisas muito importantes num formulário. Sempre vai ter caixa de texto, porque é onde o usuário digita. E sempre vai ter label. O label funciona como se fosse o rótulo. Vamos ver aqui, ó. Opa, voltando aqui. Então, esse é o label, como se fosse o título dessa caixa de texto. Observe que eu tenho aqui, ó, algumas linhas visuais que permitem que o controle fique alinhado. Senão você vai jogar ele aqui assim, ó, tortinho. Então, é só seguir as alças regulamentadoras aqui, ó, que ela habilita o seu controle na interface. Aí vamos ter aqui outro label. Não poderia. Ctrl C, Ctrl V. Você pode fazer Ctrl C, Ctrl V nos objetos, desde que você não tenha feito nada neles. Não tenha trocado o nome, não tenha codificado o objeto. Aí você pode fazer Ctrl C, Ctrl V. É uma preguicinha minha aqui, né? Mas beleza. Ó, então eu tenho label 1, label 2, caixa de texto, caixa de texto. Agora nós vamos falar de uma coisa que existe na linguagem visual. Praticamente em todas as linguagens visual. Foi criado uma regra chamada regra de nomenclatura de controles. A regra de nomenclatura foi muito interessante, porque
Vocês vão observar que daqui a pouco todos esses objetos desenhados começam a fazer parte do código. E aí quando você abre, está lá, text 1, text 2, que é o nome que ele caiu na interface. Só que isso foge do padrão internacional, que é uma norma ISO, para regra de nomenclaturas. Por que é importante a regra de nomenclatura? Porque quando você abrir o código, visualmente falando, né, quando você bater o olho, você já vai entender do que trata-se aquele controle. Ah, eu estou no objeto de texto, ótimo. Mas de que objeto de texto que eu estou falando? Então, por isso, criou-se a regra de nomenclatura e um padrão internacional de nomeação, que aos poucos eu vou tentar introduzir. Bom, label. Quando você clica em cima do label, quando eu venho aqui, ó, na propriedades, eu tenho um atributo aqui chamado name. Se eu deixar os atributos names desse jeito, o seu código vai ficar incompreensível. Então, criou um padrão assim. Eu preciso saber do que trata o objeto. Nomenclatura LBL. LBL, de label. Tentando achar vocês. Então, vai ficar assim, ó, LBL, BL, que é a abreviação de label, em letra minúscula, e aí você vai dar nome para esse controle. No caso, eu tenho um label para nome, então ele vai ficar LBL minúsculo, nome com letra maiúscula na inicial, que é o nome do controle que você vai dar. Então, voltando aqui no Visual Studio, LBL, nome. Caca que aluno no início faz. Ok, ó, já não sabe mais do que se trata esse. Aí vem aqui o name do próximo objeto. LBL, nome. Não pode ter dois controles com o mesmo nome. Seria a mesma, quase igual, né, aquilo que nós fazíamos na linguagem C, que não podia ter variável com nome igual. Então, esse daqui é o LBL nome. Esse daqui é o LBL idade. Ótimo. Só que trocar o nome do controle, o name, não altera aquilo que você está vendo visualmente. Para isso, você precisa vir aqui, procurar uma propriedade, ó, chamada text, e aí sim você troca o rótulo, aquilo que a pessoa vai ler, ó. O text desse objeto é nome. Inclusive, é uma propriedade mega importante, que ela vai lá para o código daqui a pouco. Aqui, eu vou colocar o rótulo como idade. Muito bem. Aqui eu tenho, então, dois rótulos e tenho a caixa de texto, que eu também preciso fazer a mesma coisa. Então, eu vou subir lá. Essa daqui vai se chamar txt nome. Pode, gente, txt nome nesse objeto? O que vocês acham? Cri, cri. Pode, Gabriel. Todo mundo tá achando que pode, porque pode mesmo. Vocês falaram, vocês mandam aí, tá? Então pode. Sim. Camila Ravagnani. Ai, como é chique, Camila Ravagnani. Esse sobrenome chique. Pode. Pode sim, porque a nomenclatura, ó, é TXT. E o nome é nome, diferente de LBL. Então, aqui ficou TXT nome. Caixa de texto, você já coloca o valor aqui, ó, text? No geral, não, porque a caixa de texto é aquilo que a pessoa vai digitar. Então, eu não coloco, eu venho aqui na idade, falo que ela vai se chamar TXT idade e não coloco. Vou adicionar agora um botão. Button. Coloco o botão na interface. Deixa eu ver se vocês estão escrevendo. Não, não são vocês que estão escrevendo.
Eu coloco o botão na interface, posso aumentar o tamanho dele e vou colocar também, ó, o name desse botão. Botão BTN OK, por exemplo. OK. Text do botão aqui embaixo. OK. OK. O que mais que eu posso fazer nessa tela? Eu posso ajustar o tamanho da interface. Ó. Se eu quiser que a janela fique desse tamanho. Posso vir aqui no form, ó, clicando não no objeto, clicando em cima do form, também alterar o name dele, porque eu posso ter projeto envolvendo vários formulários. Então, FRM, vou colocar o nome desse como principal. Principal. Vou lá na propriedade text do formulário, lembrando que você tem que estar clicado no formulário, e vou colocar o nome do sistema aqui, ó, sistema pancadinha. Beleza, olha, já tá ganhando cara de sistema. O que mais que eu posso mudar? Eu posso, estando clicada no form, mudar a cor de fundo. Ó, back color. Ok. Tô discreta hoje, não vou colocar um pink. Posso também mudar o tamanho da fonte do meu texto, ó. Enfim, pode mudar a cor de fundo da caixa, essas propriedades que vocês imaginam que possam existir, cor, tamanho, fonte, tudo isso você pode mudar. Então eu vou mudar aqui, ó, fonte, vou mudar o tipo de fonte do rótulo. Negrito, tamanho 12. Ah, ótima fonte que eu escolhi, nossa, parabéns. Ok, nome. Venho aqui na outra também. Não lembro nem que forma, que eu coloquei aqui. Negrito 12. Ok. Beleza. O botãozinho é ok. Então a interface, né, para o que eu quero começar a fazer com vocês, ela tá pronta aqui. Primeira coisa que vocês devem fazer, arquivo, salvar tudo, Ctrl Shift S, para ficar mais rápido para vocês, Ctrl Shift S, salva tudo. E nós precisamos agora mandar o projeto para o CLR, que é para o framework gerenciar ele. Então, seria o processo que vocês conhecem como compilar. Aqui nós chamamos de depurar. Ó, iniciar depuração. Olha lá. Ele pegou, corrigiu os erros que existiam, se é que existiam, mas não tinha, senão ele tinha acionado aqui, e rodou o meu programa. Então, se eu estivesse com o programa Windows, o meu programa Windows estaria rodando assim na interface, em tempo real, só que na verdade, lembrando, ele não está rodando no sistema operacional, ele está rodando no framework que está fazendo o papel intermediário entre o sistema operacional. Então, voltando aqui, ó, ele está rodando, quando eu fecho a telinha, ele volta aqui para a interface, aquilo que eu fiz depurar só foi para mostrar que o nome mudou, né, que agora é depurar. E vocês podem clicar F5 ou iniciar aqui, ó, iniciar, ou podem clicar F5 no teclado, apertar F5
que ele também faz esse processo de compilação e manda o programa para o CLR para você verificar como ele está funcionando em tempo de execução. Ok? Não faz nada, porque não tem lógica, não tem código, mas a parte visual, ela foi criada praticamente sem nenhum esforço cognitivo, né? Sem nenhum esforço lógico. Tranquilo, gente, essa parte? Como que eu centralizei? Os objetos na tela? Aqui nesse meu exemplo eu fui jogando visual mesmo, mas tem uma opção aqui que se chama Anchor. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Tem que ser um por vez. Tem um objeto chamado Anchor. Âncora. Ó. Ele está centralizado em relação a esses pontos da interface, ó. Se eu colocar assim, olha o que acontece. O Anchor movimenta os objetos na tela. Olha o que vai acontecer com o botão. Ele apareceu aqui totalmente centralizadinho mesmo. Se vocês verem, tem até uma diferença de medida, tá? Então, você pode usar esse objeto Anchor para garantir um ancoramento, que eu chamo, né? Um ancoramento mais correto aí. Por exemplo, esse aqui, ó, se eu quisesse, também poderia mexer no Anchor dele, só que você tem que fazer alguns testes aí, ó. Ele tá com top left. Se eu colocar aqui, vamos ver o que ele vai fazer. Se eu maximizo a interface, se eu aumento a interface, como eles estão com o Anchor ativado, os objetos se autoajustam nessas posições do eixo aí da âncora. Tá? Acho que respondi, né, a pergunta, Ricardo? Sim? Sim, a prática salvar tudo tem que acontecer sempre, tá, Joyce? Na verdade, ele até depura com aquilo que você fez recente, sem erro, só que se você fechar, mesmo tendo sido depurado, o seu projeto vai sem os itens salvos. Mais alguém com dúvida? Não? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou dar uma pausa de 15 minutos para vocês reproduzirem essa tela, ok? 10 minutos, tá bom? Sei lá, quanto vocês precisam? Para abrir, o Evandro já fez. Já tá pronto. Jackson fez. Galera, já fez? Ah, legal. Alguém mais? Tá bom. Então, entendi que vocês já fizeram. Ah, boa. Beleza. Então, vamos lá. Perguntas. Aqui eu tô com um form, né? Eu quis deixar assim. Tem a opção que você clica no form. Isso tem que estar clicado no form. E tem aqui embaixo uma propriedade Start Position. O Start Position você pode colocar como Center Screen. Quando você compila, roda, né, depura, ele manda sua telinha para o centro da tela. Isso é uma das coisas. Uma outra propriedade que você pode acionar, além do Start Position, eu gosto dessa opção do Center Screen, tem o Windows State normal, que é o tamanho da tela que você criou, ou se você quiser que ela abra, por exemplo, maximizada. Aí eu vou iniciar. Aí ele amplia
a sua interface. Como eu coloquei Anchor, lá, âncora no botão OK, ele fez isso, tá? Então, no caso, se você vai trabalhar com tela maximizada, esse Anchor aqui, você teria que configurar um pouco melhor para que ele não explodisse na interface, né? Então, vou mudar o Anchor dele aqui, ó, Anchor. Vou colocar como top só e vamos ver como ele se comporta. Ok. Então, seria uma saída. Eu vou deixar a minha Windows State como normal e vou deixar o Start Position como Center Screen, tá bom? Acho que vocês deveriam deixar aqui assim também pra gente começar. Importante desse primeiro momento da explicação. Todos os objetos têm name. Os nomes não podem ser iguais. E toda a sua interface é configurável, com cor, tamanho, fonte, assim como se fosse um desenho de tela mesmo. Deixa eu voltar. Estranho. João Pedro, se eu tô dando um erro sempre que adiciono algo. Referência de objeto não deferida para uma instância do objeto. Nossa, não sei o que te falar, olhando assim. Jeff, lembra desse erro aqui? Instância de objeto. Eu acho que você teria que começar o projeto de novo. É aquilo que eu falei, se você trocar um nome, depois fazer alguma alteração no objeto, por conta de todos os arquivos envolvidos, pode dar pau. Eu acho que você deve fechar o Visual Studio e tentar recomeçar, tá bom? Eu não lembro disso também. Beleza, João. Então, nós estamos aqui no primeiro momento, que é entender que isso é uma interface, isso é só visual, mas não tem código. Onde nasce o código? Então, vamos analisar aqui, ó. Todos esses arquivos são arquivos envolvidos. Olha as extensões que ele tem. Hash, X, settings, CS, config, program CS. Então, são arquivos que envolvem o programa. Esse arquivo aqui, ó, program CS, ele traz uma informação muito importante. Isso vocês teriam até que anotar em algum lugar. Program CS. Program.cs. Esse é um arquivo importante. É ele quem define qual é o formulário que vai abrir primeiro. Dá uma olhadinha aqui, ó. Olha essa linha. Eu dei 2 cliques no Program CS, ele abriu um arquivo de código, porque ele não é um arquivo visual, e ele falou assim, ó, Application Run New FRM Principal. Eu preciso falar sobre isso, embora agora vai ser confuso. O FRM Principal passa a ser uma classe. Só que, como nós estamos na orientação a objeto, a classe em si não é usada, mas sim uma instância dela. E por isso aqui, quando ele manda rodar, ele fala, crie uma instância que se chama new, um novo FRM principal. É como se ele criasse um espelho daquele objeto real. Então, o processo de instância, que é o new, instanciar aquilo que você vai usar, em se tratando de classe, é uma palavra que vai aparecer no código, porque significa que ela está pegando o objeto real, que é o form, e criando uma instância daquele objeto para que você use, então, essa instanciação e não o objeto real. É meio complexo ainda, mas depois isso vira uma prática. Então, esse arquivo Program CS,
É ele quem define qual é o form que vai ser aberto. Então, vocês viram que quando eu fiz isso aqui, ó, ele rodou essa interface, que é o form principal. Aí, o que acontece? Vocês podem também ter um projeto com vários forms. Ao longo das aulas, vocês vão entender como um fala com o outro, que dá para aplicar herança entre eles. Mas agora, nós vamos vir aqui, ó. Botão direito aqui, em cima do nome da solução, ó. Dentro do aula prática, perdão. Aula prática, adicionar formulário Windows. Então, eu vou adicionar um outro formulário. Aí ele te dá uma lista do que você pode adicionar, né? Eu vou colocar um formulário Windows Form. Eu vou adicionar aqui. Ele criou um outro form. Recordando, botão direito em cima do nome do projeto. Adicionar formulário Windows, ok? Ele adicionou agora, ó, você tem o Form 1, que você nomeou ele como FRM principal, e tem o Form 2, que nós vamos nomear ele como FRM segundo. Nesse FRM segundo, eu só vou colocar um label louquinho aqui. Não, sem código, please. Nesse label, eu vou colocar o nome dele como LBL rótulo. LBL rótulo. Vou modificar o text dele para qualquer coisa. Text. Bem-vindo ao C Sharp. Bem-vindo ao C Sharp. Vou aumentar a fonte. Fazendo lerdinho aqui para vocês ganharem tempo aí também, para tentarem ir testando de vocês. Bem-vindo ao C Sharp. Coloco um botão aqui. Vou colocar o nome do botão de btn abrir. Btn abrir. Esse botão, então, tem o text chamado abrir. Deixar ele mais maiorzinho aqui. E tenho agora um segundo form. Então, eu tenho o form 1, que é aquele que você criou, e tenho esse último form. Quando eu rodo, quando eu mando depurar, rodar, né? Ele abriu aquele outro form, que foi o que eu criei primeiro. Então, a ordem de criação dos forms define quem vai ser aberto primeiro. O que eu tenho que fazer para contornar isso? Eu tenho que vir aqui no meu arquivo, que é o Program CS. Vamos dar uma salvadinha aqui, né? Salvar tudo. Eu venho no Program CS e aqui no Application Run New FRM principal, eu vou trocar por FRM segundo. Ó, olha como a linguagem é inteligente. Quando você coloca as iniciais de código, ele já mostra para você o complemento. Então, FRM segundo. Aqui, quando tiver em linha de código, gente, isso é mais traumático que linguagem C. Se apagar alguma dessas parafernálias aqui, qualquer coisa, o código não roda.
tem hora que é tão bizarro que ele começa a se bugar por conta de um item que você tira daqui que interfere no outro arquivo, que você tem que começar de novo. Claro que se o projeto tivesse longo, a gente tentaria arrumar, mas quando você fez uma telinha e começou a bugar, começa de novo porque dá menos trabalho do que corrigir. Então fiz, ó, outra coisa que eu quero que vocês aprendam. Vocês estão aqui no código, ó, tá vendo? Program CS. Só que o seu design tá aqui, ó, design, código, design, código. Eu já modifiquei o código. Eu gosto de ter sempre o design na tela, é uma característica minha. E agora vamos rodar. Ok? Consegui trocar o form de inicialização. Esse form apareceu deslocado na tela, não gostei. Então eu venho aqui, Start Position, Center Screen. Vamos rodar de novo. E aqui está a telinha. Beleza? Eu vou ali pegar um copo de água enquanto vocês construam para mim esse segundo form. Quem não construiu, começa aí a fazer o segundo form. Quem já construiu, espera um minutinho. Ó, vamos mudar o nome aqui, ó, do text do form. Sistema pancadinha. Vou lá pegar uma água e já volto. Aí. Traumas. Pode me obedecer aqui. Obrigado. Voltei. Ah, esqueci o copo. Esperta. Vamos lá? Sim, a aula está sendo gravada, Patrícia. Eu vou continuar então. Agora, nesse momento da aula, nós temos dois forms, concordam? Quem está sendo aberto primeiro é o form que eu coloquei um texto qualquer aqui e um botão abrir. Design, código. Então eu tenho aqui o form 1, que é aquele antigo, que eu não fiz nada. Tenho o form 2 no design e eu quero fazer com que ao clicar no botão abrir, o outro form, que se chama FRM, primeiro, porque eu
fiz essa transação de começar equivocadamente, justamente para falar sobre a possibilidade de trocar quem abre primeiro. Então, esse meu aqui, o Form 1, se chama FRM principal. E o Form 2 se chama FRM segundo. Então, quando eu rodar, eu quero que ao clicar no botão abrir, eu abra o Form principal. Beleza, momento de codificação. A ação vai acontecer no evento clique do botão abrir. Então, eu vou dar 2 cliques aqui no botão abrir. E lá veio a parafernália toda. Ó. Aqui em cima tem todas as instâncias de classe que o próprio Visual Studio colocou para nós. De imediato, nós estamos usando a System e a System Windows Form. Então, nós vamos deixar essas outras que ele colocou aí, porque enquanto eu não estiver usando, ela não está sendo instanciada. Ele abre um namespace. O namespace é o meu espaço de trabalho, que se chama Aula Prática, que é o nome do meu projeto. Então, dentro do meu projeto, no namespace Aula Prática, eu tenho uma classe pública. Olha, Public Partial Class. Eu tenho uma classe pública que se chama FRM segundo, que herda da classe nativa Form. Lembra quando eu falei para vocês? Pessoa. Pessoa pode ser uma classe? Sim. Deixa eu voltar aqui preciso estar vendo. Pessoa pode ser uma classe, mas dentro de pessoa, quem pode ser também uma pessoa? Um funcionário é uma pessoa, um professor é uma pessoa. Então, a minha classe base lá era pessoa. Aqui, a minha classe base é Form. E o Form segundo também é um tipo de Form. Tentando explicar os trechos de código para não ficar tão assim no escuro, né, gente? Eu tenho um método que se chama FRM segundo, que inicializou o componente. Fez algumas cargas necessárias do componente. Olha a caca louca aqui, ó. Eu dei 2 cliques no label sem querer. E ele gerou um evento para o label, ó. Evento clique para o label. Mas ele não está fazendo nada por enquanto. Mas eu nem vou apagar ele aí, porque ele gerou algumas referências que eu vou deixar ele quietinho aqui. Quem eu cliquei de verdade é o meu evento clique, ó. O botão abrir vai ser acionado pelo evento clique, ó. Private, palavras de orientação objeto. Elas podem ser private ou public. Olha como faz muito sentido. A própria orientação já corrigiu aí pra gente. Um form não vai falar com o outro. Então, se um form vai poder se comunicar com o outro, ele aparece como public. Conceito public mesmo, de público. Todo mundo pode passar a mão aí no FRM segundo. Basicamente é isso. E quando ele aparece como private, significa que somente o dono dele vai enxergar ele. No caso, o que acontece aqui nesse botão abrir, somente o dono dele, que é o form segundo, tem controle sobre ele. O código, então, vou voltar para o design, vai acontecer dentro do botão abrir. Qual é o código? Eu tenho que explicar para ele que eu quero abrir o meu outro formulário, que por sinal se chama principal. Então, eu vou colocar o nome do formulário aqui, ó, FRM. Ele deu para você, é só dar 2 cliques e ele completa. Quando tiver cobrinha vermelha, gente, é zica. Cobrinha vermelha é mortal.
É erro de código. Só que tá com erro aqui, ó, porque... Deixa eu aumentar a fonte, né? Tá com erro no código porque eu não acabei a linha. Então, o FRM principal, que é o nome do form, vai criar um objeto, uma instância chamada, eu quero colocar como FRM P, igual new FRM principal, ponto e vírgula. Sumiu a cobrinha. Ficando sem voz. Eu poderia, aqui ele tá, essa versão nova nem obriga você a colocar a regra de nomenclatura aqui, ó. Eu poderia colocar como P. Então eu tenho, mas eu vou deixar FRMP. Eu tô falando o seguinte: pegue o form principal e crie uma instância chamada FRMP. Lembra, eu nunca posso usar a classe, mas a instância da classe, que é como se você criasse um objeto de memória que vai usar tudo aquilo que tem na classe, mas não usa a classe de verdade. Ele usa a instância de memória. Eu só posso me referenciar a essa classe agora como FRMP. E eu vou falar que eu quero dar um show. O que significa show, galera? Abrir. Código ok, vou copiar aí para vocês, caso não esteja com a visualização local, legal. Ctrl C, Ctrl. Então esse foi o código que eu criei para conseguir abrir o formulário. Vou testar, eu volto, eu gosto de voltar para o design, tá bom, gente? É uma característica minha. Eu volto para o design para ter um controle visual da tela, salvo tudo para não perder nada e dou um F5 de novo. Bem-vindo ao C Sharp, clico no botão abrir e ele abriu o outro form aqui em cima, sendo que o outro ficou aqui embaixo. Agora eu preciso falar uma coisa para vocês, que isso não pode esquecer. O form que foi carregado primeiro, nunca pode ser fechado, porque se eu fechar ele, ó, eu matei o projeto. Olha só, eu não fechei o último, eu fechei o primeiro. Quando você mata aquela instância daquele formulário, que é o que rodou primeiro, ele destrói todas as outras instâncias de classe. Então, quando você quer encerrar o programa de vez, você pediria para fechar o form que foi aberto primeiro. Só que vocês podem estar incomodados com isso. Ah, eu estou com uma tela em cima da outra, que coisa chata, não sei o quê. Você pode fazer algumas jogadas aqui no código, né? Então, quando você clicou em abrir, você instanciou outro objeto de classe, pediu para dar um show, né? Antes de dar um show, você coloca aqui, ó, me. Não é me. This.height. Por que height, gente? Eu poderia colocar me.close. Não, me.close. Só que como ele é o formulário principal, se você fechar, acontece aquilo que eu falei. Então a saída, se você quer tirar o objeto da tela, é dar um this.hide, que oculta a interface, mas ela não foi fechada. Então quando eu rodar, ó o que vai acontecer. Ela tá aqui,
Eu abri o outro, presta atenção no que vai acontecer. Eu abri o outro, ocultei o objeto da interface, beleza, visualmente tá bacana. Eu quero fechar, vou fechar aqui, ó. Memória de processo. Por que vocês acham que está acontecendo isso? Pensem aí. Isso eu escondi. Por que agora eu já encerrei o programa e ainda estou com um processamento? Ele está rodando ainda, muito bem. Eu mandei ocultar, esconder, mas ele está usando o meu framework lá. Ele está dentro do CLR. Então eu venho aqui, ó, por enquanto, né? Eu posso parar ele de forma manual. Parar, depuração. Muito bem. Ok? Mas eu não vou fazer o hide aqui. Eu só queria que vocês entendessem que não pode fechar aquele formulário porque ele é o pai de todos os outros forms. Tranquilo até aqui, gente? Tranquilo? Não fechou, Evandro, porque eu dei um hide. This.hide diz. Eu vou ser oculto. Como eu estava dentro dele, eu falo diz. Nesse objeto, oculte. Tá bom? Então, vamos agora para outra tela. Então, um formulário mandou para o outro. A gente já conseguiu criar uma interface que se conecte. Agora, aqui no meu Form 2, no meu Form 1, na verdade, né? A gente vai começar a entender esses carinhas aqui, ó. A pessoa vai digitar o nome e a idade. A gente vai ter que criar, então, variáveis para guardar esses carinhas. Então, eu vou dar 2 cliques no botão OK. A minha programação pode acontecer no evento load do form, pode acontecer quando eu fechar o form, mas no geral, nessas aulas introdutórias, a gente vai codificar alguns botões. Então, 2 cliques no botão e aí eu tenho lá uma caixa de texto, uma caixa de texto para guardar o nome e uma caixa de texto para guardar a idade, correto? O que acontece? Texto é string e a idade vai ser int. Então, eu estou fazendo a declaração de 2 variáveis. Olha como ele nos ajuda a linguagem de programação aqui, ó. Ele está falando para você que tem cobrinha verde. Cobrinha verde é menos ruim que cobrinha vermelha. Mas isso não chega a ser um problema aqui, porque você criou uma variável, né, nome, criou uma variável idade, só que ela não foi usada ainda. Por isso que ela está ficando com a cobrinha verde. Pô, você está criando variável e não está colocando nada dentro? O que você quer colocar dentro dessa variável? Ela só vai deixar de ser verde quando você atribuir alguma coisa para ela. Ó, vamos lá, fazer o negócio dar errado. Nome, recebe, txt, nome, ó, txt, nome, que é o nome da caixa de texto lá, ponto, text. Coloque na variável nome o conteúdo da caixa de texto nome. Aqui, ó, parou de ter cobrinha verde. Embaixo, idade, recebe, txt, vamos fazer o negócio dar errado, ponto, text. Sempre você tem que falar que ele resgata o ponto text. Deu ruim. Tá vendo que deu ruim? Por que deu ruim? Alguém consegue explicar? Consegue deduzir? Sim, eu estou pegando uma caixa de texto. Texto é para string.
E o int, a idade. Muito bem. O método mais correto para você pegar uma caixa de texto, porque você vai ter que pegar a caixa de texto e colocar em variáveis de todos os tipos, é usar o método parse. Então você viria para cá, ó, parse, int.parse. Converta um texto para um int. E aí ele coincide então com a variável int que você criou ali. Vou copiar o código e jogar aí para vocês. O método parse é o mais indicado, tá bom? Ó, teria float.parse, double.parse. Então esses são os tipos de dados que a gente mais vai usar aqui, né? Aí teria float, valor, double, valor, tipos novos aí para vocês. Então eu tenho float, que guarda valor 1, né? Valor 1, professora Adriana. Eu tenho float, que guarda casa decimal, e tenho o double, que guarda um intervalo muito maior de valor. Então, se você precisar de um número muito grande, você vai usar double. Se for uma casa decimal convencional, com números até, acho que 255 mil, você usa o float, tá bom? Em resumo, quando o número estourar, você vai precisar usar o double. Mas eu vou apagar, ó, ele ficou verde, ou seja, criou variável, não colocou valor, o que você está fazendo? Não quero a variável, eu apago a variável, até porque eu não tenho objetos lá para resgatar essas informações. Aqui, ó, segue a mesma regrinha lá que vocês já conhecem, né? Comentário de código. Pode colocar uma explicação aqui. Então, eu vou colocar uma explicação usando o comentário de bloco. Abre bloco, fecha bloco. Tem até a ferramentinha que comente em algum lugar aqui. Depois eu acho ela. Estou usando texto em uma variável int. Precisa converter. Então, agora eu tenho as duas variáveis resgatadas. A pessoa vai digitar lá e eu quero mandar uma mensagenzinha para a tela com os dados informados. Nós temos objetos prontos para isso, ó. Message box. Tem message box, tem mensagem com botões, tem mensagem com ícones. Então eu vou colocar message box.show, abra uma caixa de mensagem e vamos concatenar a informação aqui, ó. Concatenar. Nome igual mais variável nome mais, abro aspas, espaço para dar uma diferenciação aqui, tracinho, idade igual mais variável idade, ponto e vírgula no final da linha. Diminuir aqui o código um pouco. Okay. Caixa de mensagem, messagebox.show, abre parênteses, fecha parênteses e faz a junção. Regra: tudo que é texto fica entre aspas, tudo que é variável você concatena com mais para juntar com um texto já existente. F5 para rodar. Bem-vindo ao C#, nome, Adriana,
Idade, agora eu posso colocar o que eu quiser. Teclado aceita tudo. 25. Nome, Adriana. Idade, igual a 25. Mandei uma caixinha de texto, dou um ok, fecho essa, encerro todo o programa. Belezinha? Gostaram? Legalzinho, né? Simpatiquinho, né? Acharam simpatiquinho a linguagem? Sim? Tá. Legal. Vamos ver o que mais que vocês escrevem. Pode colocar aí o que vocês sentiram, qual a percepção. Então tá joia. Vamos lá. Eu tenho, então, o meu projetinho aqui. Lembra de salvar tudo. Salvar tudo. E agora eu vou dar um exercício em tempo real para vocês. Vocês vão abrir arquivo, novo projeto. Também vai ser um aplicativo do Windows Form. C#, ó. O modelo mais recente já apareceu aqui. Então, aplicativo do Windows Form, Net Framework, próximo. Vai chamar Projeto IMC. Criar. Vocês têm 20 minutos para, fechando tudo, tá? Vocês precisam de fato fechar o que já fizeram e começar um projeto novo. Criar uma ideia de um form escrito bem-vindo, não, calcule o seu IMC. Ok. Clica no ok, abre um novo form e o seu novo form tem que receber peso, altura e calcular, exibindo através de uma caixa de mensagem, o IMC desse indivíduo. Beleza? Então, eu vou deixar vocês fazendo e volto daqui 20 minutos. Eu vou até colocar o enunciado escrito aqui. Crie um novo projeto em C# com um form inicial, não vou nem colocar como forma de abertura, com a informação: calcule seu IMC. E um botão entrar. Ao clicar no botão entrar, abra um novo form que recebe peso e altura de um indivíduo e exiba a mensagem com o IMC. Não tem if porque a gente não vai classificar se ele é magro, pesado, gordo, nada disso. Obeso, a gente vai apenas informar o número do IMC, 24, 18, 24.5. Regras: nomear os controles corretamente. Então, belezinha, eu volto daqui. Quantos minutos vocês querem? Eu preciso entender o time de vocês, que é novo aí pra mim agora, né? Quantos minutos vocês precisam? 20. Também acho que com 20 dá. Então, daqui 20 minutos, eu vou interromper, inclusive, a gravação. Daqui 20 minutos eu volto pra gente conferir se deu